Meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer saudações aos santos. Eu estive em Vitória e estive com os irmãos lá na semana passada. Hoje tem 8 dias, irmão Atamásio e outros irmãos mandaram saudações aos santos aqui da igreja lá em Cariacica, da Grande Vitória. Então, por favor, receba as saudações dos santos, amém? E que estão também orando por nós e pede que vocês orem por eles, para que o propósito de Deus continue a se cumprir naquela cidade. Também gostaria de agradecer aos irmãos as suas orações pela nossa viagem. A nossa viagem foi uma viagem maravilhosa, foi uma viagem surpreendente, e graças a Deus nós pudemos também lá encontrar santos que invocam o nome do Senhor. E nós mandamos algumas fotos, alguns relatos, e graças a Deus foi tudo bem. Nós fomos e voltamos debaixo da proteção do Senhor e vendo a necessidade tão grande que a Europa está de Jesus. Nós, quando lemos as grandes biografias de grandes homens de Deus, nós percebemos que a Europa, naquela época, foi um celeiro de missionários, um celeiro de verdadeiros apóstolos, homens profundos, homens eruditos, homens que uniam em suas vidas uma coisa rara de ser encontrada hoje, que é erudição com piedade. Às vezes nós encontramos na atualidade um irmão que é erudito, mas que nós percebemos que não há piedade, não há consagração, não há uma verdadeira espiritualidade. E às vezes encontramos, na grande maioria, irmãos que têm piedade, que têm uma vida consagrada, mas que são tão rasos, tão pobres no sentido da ignorância das profundezas da palavra. Que o Senhor levante todos nós como irmãos que sejam eruditos, profundos na palavra de Deus, mas que também, na mesma medida ou mais, consagrados ao Senhor. É verdade que entre a erudição e piedade, nós vamos sempre querer que a piedade prevaleça. Porque quando a erudição prevalece sem piedade, nós temos os saduceus, que começam a descrer de muita coisa. Quando temos piedade sem consagração, muitas vezes nos tornamos fariseus, cheios de religiosidade e cheios de invencionices, de coisas estranhas à palavra. Então nós precisamos do equilíbrio, porque Deus fala no meio, entre um querubim e outro, ali na arca. Deus não fala nem à direita nem à esquerda, Deus fala no meio. Ali no meio falarei contigo. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos um texto antes de nós anunciarmos. Então receba a minha gratidão pelas vossas orações. Muito agradecido, irmãos, pelas vossas orações, porque viajarmos esse tempo à Europa foi um período de renovação do nosso encargo diante do Senhor. Foi um período de reflexão. Nós estivemos na França e vimos como a França está sendo tomada pelo islamismo. Uma sociedade ateia e os islâmicos estão tomando conta. Me lembro que eu estava numa estação de trens, uma das, a Gare de l'Est, Estação do Leste, né? E eu entreguei um folheto a um casal, e eu percebi que era um casal de muçulmanos. E aquela senhora, imediatamente, ela quando viu, que no folheto tinha as mãos furadas, né? E o tema era o sacrifício de Jesus por nós, para nos salvar. Eu me lembro que ela jogou o folheto no chão, sem nenhum constrangimento. Eu peguei o folheto como se estivesse pegando uma nota de R$100.
E aí disse para ela: você é mal educada. É falta de educação. Ela tem o direito de aceitar ou não, mas não de ser grosseira a tal. Se alguém me dá um folheto, seja do que for, eu não jogo no chão na cara da pessoa. Isso é falta de educação. Povo porco está empisteando Paris de fezes, de imundície. Porco. E vai tomar toda a Europa. Sabe por quê? Eu quero dizer a você que é um cristão. A Europa, no passado, começou a esterilizar as mulheres, porque as mulheres não queriam cumprir o mandamento bíblico de crescer e multiplicar. E isso nós estamos vendo hoje dentro da própria igreja. Irmãos que se casam e não querem ter filhos. E quando tem um filho, diz: só basta esse. E não é por causa deste mundo, não. É por causa de dinheiro, é porque Mamon governa. O Senhor falou: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Cada filho de crente que é gerado, mais um herdeiro pisa nessa terra e poderá ser sal e luz e fazer a diferença. Você já imaginou se a mãe de Albert Einstein tivesse abortado ele? Você já imaginou se a mãe de Albert Sabin, que descobriu a vacina contra a paralisia infantil, se ele tivesse abortado Albert Sabin? Você já imaginou isso? Se a mãe de Abraham Lincoln tivesse abortado ele? E de tantos outros que descobriram tantas coisas e que mudaram a terra, trazendo benefícios. Você já imaginou se a mãe de Otto Mani tivesse abortado ele? De Charles Spurgeon? De David Brainerd? De tantos santos, homens de Deus. Aí a Europa hoje está precisando de pessoas novas, de filhos, porque a Europa está velha. E aí sabe o que acontece? Os cristãos que foram captados pelo sistema maligno deste mundo, de não ter filhos. Por que não ter filhos? Você pergunta à mulher, não por causa, não se é uma questão de doença, alguma coisa, não. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando aqui, você é jovem, você casa, você ganha razoavelmente bem, pode ter filhos e você não tem, porque a mulher não quer que o seu corpo, ela quer ficar toda como se fosse um adolescente para sempre. Isto é maligno, isto é egoísmo, isto é contrário à palavra de Deus. Aí o que acontece? Os muçulmanos são mais fiéis ao Alcorão do que os crentes à Bíblia. É uma vergonha. Aí sabe quantos filhos os muçulmanos têm na Europa? 6 a 8 filhos, todos eles, o mínimo 6 filhos. Daqui a pouco toda a Europa será tomada. Esse é um projeto deles. Não pense que inocentemente está acontecendo. Não, é um projeto. Nós vamos tomar a Europa, porque eles não têm mais filhos, as mulheres todas esterilizadas. Nós vimos uma propaganda na TV portuguesa, estávamos no hotel, e eu e Márcia ficamos surpreendidos. O governo português parabenizando os portugueses, porque naquele ano houve uma grande quantidade de nascimento de filhos. Nunca tinha visto aquilo. Toda hora aparecia propaganda, parabenizando. Olha, nós tivemos, muitos filhos gerados em Portugal. Imagina, eu nunca pensei de ver isso, mas isso está acontecendo. E o que acontece, irmãos, é que se você procurar uma igreja cristã, genuinamente francesa, você raramente encontra. O que você tem muito lá são afrodescendentes, africanos, muitos do Congo, de Gana, de Sudão, de Angola. Inclusive foi um irmão angolano que me salvou, que os irmãos pediram para eu dar uma pequena palavra, uma saudação. E aí, graças a Deus, tinha um irmão lá de Angola que pôde fazer a tradução. Mas a situação é imensa.
Em França nós temos liberdade de fazer ar livre, de pregar o evangelho? Tem. Mas quem está fazendo isso? Você não vê franceses fazendo. Você vê irmãos que vieram do Brasil, da África, estão lá evangelizando. E nós chegamos nessa estação e estava aquela roda imensa de irmãos cantando canções. Nós olhamos assim, quando ouvimos aleluia, porque aleluia é universal. E disse, olha, nós encontramos, nosso povo está ali. E nós fomos em direção e já nos misturamos, já ficamos ali, foi uma alegria. Não falávamos nada de francês, só bonsoir, bonjour. Tudo era bonjour, merci. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, parece que a gente já conhece há muito tempo aqueles irmãos. E foi uma festa, porque os irmãos entraram em contato conosco, já fomos domingo para a reunião, e foi uma alegria. E como eles cultuam a Deus. Eu gravei, né? Não mandei para os irmãos, mas os irmãos, eu me lembrei com aquela irmã que está com um torso assim amarelo e vermelho, as irmãs da maioria da África, e se você visse as irmãs cantando e como elas ficavam fazendo assim, aí Márcia tentou fazer alguma coisa nesse tipo, parecendo um quiabo duro. Mas os irmãos louvaram a Deus com muita alegria, e estão ali, irmãos, várias comunidades, inclusive comunidades só de irmãos que falam português, e ali estão sendo testemunhas do Senhor, graças a Deus. E foi tão bom, que nós encontramos uma irmã, que o pai era de Cabo Verde, tinha falecido, ela é francesa, tinha sido do cabaré, que França tem muito negócio de cabaré, né? Ela trabalhava no cabaré. Ela disse, mas até Jesus me encontrar. E hoje uma menina linda, santa de Deus, logo fez amizade com a gente, falando um pouquinho português, fazendo o tradutor, Márcia com tradutor, né? Nessa hora ajuda, né? O celular. E ela se tornou uma filha. Aí ao terminarmos, ela disse assim, irmã Márcia é minha mãe, irmão Carlos, meu pai. Agora eu tenho um pai e uma mãe do Brasil. Aí eu digo, filha, nós estamos com os corações abertos em casa para recebê-la. Pois é, irmãos, Jesus não fica sem testemunha em lugar nenhum. Amém? Então eu quero ler Deuteronômio 29, só para nós começarmos rapidamente. Deuteronômio 29. Que diz assim, as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. As coisas misteriosas, sua tradução pode ter de outro jeito, as coisas ocultas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Isso significa que há muita coisa encoberta, que Deus nunca vai nos mostrar aqui. Nunca. Porque elas pertencem somente ao Senhor nosso Deus. Mas graças a Deus que o versículo não termina aí. Ele diz assim, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, o que é que nós vamos pregar aqui? O que é que nós ensinamos aqui? Quando ministramos, estamos servindo o pão de Deus. O que é que nós ministramos? Não é nenhuma novidade, irmãos. Nenhum pregador tem novidade. Ele fala com unção do Espírito e com novidade de vida. Mas o ensino não é novidade. Porque toda novidade é heresia. Toda novidade é heresia. Porque vai além das coisas que Deus deu para nós, que são as coisas reveladas. Por exemplo, eu quero somente advertir os irmãos. Tem na televisão um programa chamado Caminho Antigo.
do pregador Eli Soriano. Eu tenho certeza que você já deve ter assistido. Quando você ouve aquele homem, você diz assim: poxa, como é parecido o que ele diz com aquilo que nós cremos. E aí eu fui observar, eu fui ouvi-lo. E aí quando ele foi falar sobre Deus triuno, você percebe que ele é um herético, é um falso profeta. Porque ele diz que Deus é maior que Jesus, e Jesus é maior que o Espírito Santo. Que Deus enviou Jesus. Se Deus enviou Jesus, Deus é maior que Jesus. E o Espírito Santo é o Espírito dele, que ele deu, mas não é Deus. Um dia ele vai voltar para ele. O Espírito Santo não é uma pessoa e nem é Deus. Por que eu estou advertindo você? Não escute tal pregador, porque a Bíblia diz claramente que Deus Pai é Deus, que Deus Filho é Deus, que Deus Espírito é Deus, e os três não são três deuses, são um só Deus. E o Espírito Santo é Deus, porque quando Ananias pecou e Safira, os apóstolos disseram: por que mentistes ao Espírito Santo? E depois ele diz: não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Quem diz isso diferente é herético. Não perca o seu tempo, porque Satanás vai usar isso para contaminar você. Ao invés de você ficar perdendo tempo ouvindo esses pregadores, vá ouvir o Só Palavra. Lá tem milhares de pregações, do irmão Christian, do irmão Délcio, do irmão Mac, do irmão Dino, do irmão Stephen, do irmão Lance Lambert. Vá para aqueles que foram testados, homens eruditos e santos. Não perca o seu tempo. Parece que alguns irmãos têm o espírito dos atenienses. Nós queremos novidade. Quem quer novidade? O diabo está pronto para favorecer essa novidade para você. Não, irmãos, vamos nos firmar na doutrina dos apóstolos. Então, o que é que nós estudamos? As reveladas. Passou daí, é heresia. Uma irmã veio trazer para mim um livro de Rebecca Brown. Rebecca Brown fala muito sobre libertação dos cativos. Só, irmão, que Rebecca Brown vai além da Bíblia. Até certo ponto ela prega a Bíblia. Dali ela sai da Bíblia e coloca caraminholas na sua cabeça. Você vê demônio em tudo que é canto. Demônio pendurado na cortina. Demônio ser ali. Irmão, todos nós sabemos que isso aqui está cheio do mundo espiritual. Mas quem está ao meu redor não é demônio. Demônio que está ao meu redor são os anjos do Senhor. E outra coisa, eu não quero ver demônios, eu quero ver Cristo. A nossa visão é cristocêntrica, amém? E quando ele mostra para você e discerne alguma coisa, você percebe que Deus atua para repreender aquilo. Não é para você ficar com a sua cabeça cheia de coisa. Cuidado, irmão. É essa palavra aqui. Agora, deixa eu só complementar com Daniel, capítulo 9, por favor. Então, nós estudamos as reveladas. Agora, veja Daniel, capítulo 9. Versículo 1. Um e 2, que diz assim: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. Aí vem, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelos livros, ou pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Me diga uma coisa, irmãos, a revelação que Daniel tem foi baseada em quê? Nos livros. Eu entendi.
de entender é usar a mente. Você tem que estudar, você tem que se debruçar. Ele diz, eu entendi, eu recebi a revelação pelo estudo dos livros. E um deles era o do profeta Jeremias. Aí ele entendeu que o tempo de 70 anos se cumpriu. É essa revelação que eu quero ver na sua e na minha vida. Cuidado com aquelas revelações que aparecem parecendo uma visagem. A revelação genuína é essa que se baseia na palavra. E não sai dela. Você diz amém? Então leia a sua Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Comece lendo o Novo Testamento, se encharque dele, se ensope dele, porque Deus vai constituir mentes neotestamentárias, mentes da nova aliança, mentes cristocêntricas. Essas lentes, aí você vai para o Antigo Testamento. Quando você for ler o Antigo Testamento, você vai encontrar Cristo em Gênesis, Cristo em Êxodo, Cristo em Levítico, Cristo em Números, Cristo em Deuteronômio, e assim vai. Cristo, Cristo e Cristo. Porque toda a palavra, o próprio Senhor no caminho de Emaús disse, ele citou todo o Antigo Testamento, o que os livros do Novo Testamento falavam a respeito de quem? Dele. Então, qual é o centro da Bíblia? Qual é o foco da Bíblia? Cristo. Ele é a chave que abre todos os livros da Bíblia. Amém? Mas eu queria saber uma coisa. Nesta manhã, quantas pessoas aqui estão que ainda não são crentes, não são discípulos de Jesus, não são seguidores dele? Será que você pode ficar de pé? Por favor, nós queremos orar por você, queremos conhecer você. Tem alguém aqui que ainda não seja um crente? Não fique com vergonha, não. Eu sou feio, mas não sou aterrorizante. Viu? Tem alguém nesta manhã que não é crente, está aqui conosco? Se algum irmão conhecer, trouxe o convidado, a pessoa estiver com vergonha, levante-se com ele, sem problema. Não tem? Glória a Deus. Todos aqueles que estão aqui são salvos? Então diga aleluia. Amém. Então, já que eu tenho quanto tempo aí, irmão? 12 minutos? Que maravilha, tenho tempo demais. Como? Cadê o jovem? Por quê? Cadê? Quem é o jovem? Hã? Ah, é Luiz Fabiano? E por que ficou com vergonha, meu filho? Seja bem-vindo, aperta a mão dele aí, quem está do lado dele, dá as boas-vindas. Isso, Fabiano, eu sou tão feio assim, meu filho? Seja bem-vindo, querido. Irmãos, eu gostaria de ler um texto das Escrituras, está em Romanos, nesses 12 minutos, é o suficiente que nós podemos falar. Romanos capítulo 10, versículo 8. Vamos ler? Será que alguém pode abrir sua Bíblia para Fabiano aí acompanhar? Eu quero agradecer as orações e o carinho dos irmãos, porque eu falei com minha mãe lá da França, e falando com minha irmã Selma, ela disse, minha mãe quer receber Jesus. De glória a Deus. Mas ela quer receber Jesus com você. Aí eu escutei minha mãe, eu estava conversando com ela, aí chamei Selma e disse assim, Selma, não espero eu chegar não, leva logo minha mãe. Ela já demorou tanto, para esperar mais uma semana? E nessa semana, pode acontecer muita coisa. E aí quando nós soubemos lá, que hoje faz 3 domingos, né? Que ela pôde receber Jesus Cristo. Ah, mas foi uma alegria, graças a Deus. Agradeço os irmãos pelo amor e pela generosidade e o carinho com minha velha mãe. Ali é meu guti-guti.
Tenham paciência com ela, porque ela não está ouvindo direito, não está vendo direito. Agora em maio vai fazer 80 anos. Então a gente só tem que louvar a Deus pela minha mãezinha. Agora não é só minha mãezinha, também minha irmãzinha. Amém? Vamos ler então o versículo 8 de Romanos. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que proclamamos. Isso significa que a palavra que nós proclamamos, ela é a palavra que gera fé no coração de quem ouve. Espero em Deus que hoje, Fabiano, o Espírito Santo, possa alcançar o coração dele, e ele possa gerar nele fé em Jesus Cristo. E ele diz, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Olha, veja, todo aquele inclui o jovem, o adolescente, a criança, o adulto, o idoso. Todo aquele inclui o drogado, a prostituta, o ladrão, o traficante. Todo aquele inclui o francês, o português, o brasileiro, de todas as nações da terra. Todo aquele inclui o pobre, o rico. Todo aquele inclui aquilo que Deus fala, os pecadores. Por isso a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então por que só Jesus pode nos salvar? Por que Buda não pode fazer o mesmo? Confúcio não pode fazer o mesmo? Zoroastro não pode fazer o mesmo? Maomé não pode fazer o mesmo? Porque eles nasceram, eles viveram, eles morreram e lá ficaram. Até hoje estão os seus ossos na sepultura. Mas Jesus nasceu, viveu, morreu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele vive para sempre. Por isso nós temos aquele drogado que aqui chega, ouve a palavra e Deus liberta. Por isso aquela prostituta vem a Cristo e Deus santifica, Deus salva, seja quem for, seja Nicodemos, um homem da Suprema Corte da época, lá do Sinédrio, seja aquela mulher samaritana, prostituta, destruidora de lares, Jesus tem lugar para todos. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só quem pode dizer isso é quem está vivo. Se ele estivesse morto, ele não poderia fazer nada por mim, nem por você, porque ele não pode fazer nada nem por ele mesmo. Assim é Buda, assim é Maomé, assim são todos os supostos deuses, mas Jesus não, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Aleluia! E ele tem todo o poder e toda a autoridade. Quero dizer que não existe demônio, caboclo, espírito que possa fazer frente a Jesus. Jesus está vivo. Jesus é Deus encarnado. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá para sempre. Por isso a palavra de Deus fala a você, meu querido Fabiano, que ele amou você. Se você fosse o único na terra pecador, Jesus viria morrer em seu lugar. Por isso a sua palavra tão amorosa diz, porque Deus amou Fabiano de tal maneira que deu o seu Filho único, para que se Fabiano nele crê, colocar nele a sua confiança,
nunca pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, Fabiano, eu posso lhe dizer uma coisa. Quando Jesus me encontrou, e a minha oração que Ele te encontre hoje, foi a experiência mais profunda, mais gloriosa da minha vida. Ele foi o melhor que pôde acontecer na minha vida. E é o melhor que pode acontecer em você, meu querido. Porque se Jesus entrar em você e perdoar os seus pecados, e encher o vazio do seu coração com Ele mesmo, seu futuro será totalmente novo e glorioso. Porque Deus, Ele tem o melhor para nós. E sabe o que é o melhor de Deus? Alguns irmãos dizem assim, estou esperando o melhor de Deus. Isso é ignorância. O melhor de Deus já aconteceu na nossa vida. O melhor de Deus é Jesus Cristo. Agora, em Cristo, nós vamos ter muitas coisas gloriosas. Por isso, Ele ama você, querido. E um dia, nessa idade sua, Jesus me encontrou. E ai de mim, se Jesus não tivesse me encontrado. Jesus mudou minha vida, preencheu o vazio do meu coração. Da mesma maneira, filho, Ele quer fazer isso com você. Ele ama você. Ele tem o maior projeto de vida que você pode pensar, é em Cristo. Amém? Que o Espírito Santo fale ao seu coração. E a Bíblia diz assim, todo aquele que nele crê, não será envergonhado. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você clamar, Senhor Jesus, meu Senhor, ó Senhor Jesus, se você crer, primeiro com o coração, e abrir a boca e invocá-lo, chamar para dentro de você, a Bíblia diz, nele nós viremos e nele faremos morada. Então você pode sair daqui hoje com a sua morada preenchida com Jesus Cristo, porque Ele ama você. Nosso tempo se acaba, e como sempre digo, eu não anuncio Jesus como se fosse fruta de final de feira. Todo mundo vai para a feira, quando chega no final, aí as promoções são imensas. Jesus não está em liquidação. Segundo, eu não insisto, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo tocou o seu coração, se o Espírito Santo convenceu você de que você precisa se arrepender, que você precisa entregar sua vida a Jesus, que você precisa de perdão para os seus pecados, quero dizer uma coisa, Fabiano, Ele está aqui à sua espera. Ele ama você, como se você fosse a única pessoa nesta terra. E Ele quer entrar em sua vida, entrar em seu coração e fazer de você uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, eu queria agora pedir aos irmãos que nós pudéssemos orar por Fabiano. Você é um privilegiado, Fabiano. Você está aqui no meio dessa assembleia, desses santos aqui que amam você e que estão orando para que hoje o Espírito Santo te encontre e você possa crer e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Querido Pai do céu, nós temos o Fabiano aqui, Senhor, e eu sei que o Senhor o ama com amor indescritível. Pedimos que pelo Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa tocar em seu espírito, possa tocar em seu coração e possa convencê-lo da sua necessidade de vir a Cristo, de receber a Jesus, para que ele possa ter perdão para os seus pecados, vida nova, vida eterna em Jesus Cristo. Espírito Santo, toque o seu coração. Espírito Santo, convença-o do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, dê a ele coragem e força para que ele possa tomar uma decisão por Jesus Cristo. Nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, continue orando, os seus olhos fechados. Eu queria perguntar a Fabiano, se você poderia responder essa pergunta, Fabiano, com todo o carinho e todo o amor.
Se você hoje quer receber Jesus Cristo em sua vida, em seu coração, você quer fazer isso? Quer? Não ouvi bem. Quer hoje recebê-lo em sua vida, em seu coração? Ele ama você. O vazio que existe em seu coração é tão grande que é do tamanho de Deus, porque somente Deus pode preenchê-lo. Você quer que Jesus entre em seu coração e preencha esse vazio? Quer que Ele perdoe seus pecados? Quer que Ele escreva o seu nome no livro da vida? Se você quiser, Fabiano, só é você sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar por você. Se o Espírito Santo falou o seu coração, o Espírito Santo vai dar a você coragem de vir aqui. Você quer fazer isso? Amém. Pai, nós estamos aqui anunciando mais uma vez a Tua palavra. Queremos colocar a vida de Fabiano em Tuas mãos e pedir que o Senhor alcance Fabiano com a Tua graça, que no tempo do Senhor, que é hoje, o Senhor possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e que ele possa vir à fé em Jesus. Não deixe ele caminhar sem Ti, Senhor, porque caminhar sem Ti é um horror, e morrer sem Ti é algo terrível e indescritível. Que o Senhor possa alcançar Fabiano com a Tua graça. Nós colocamos a vida dele e abençoamos a vida dele, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, irmãos, pela paciência, pelo amor em Cristo, e Deus continue nos abençoando.